E se eu te contasse que toda aquela pilha enorme de restos da sua colheita, que você está prestes a jogar fora, é na verdade ouro disfarçado, ou talvez uma bomba relógio para a sua próxima safra? É isso mesmo, você não ouviu errado. Todos os anos, milhares de jardineiros cometem o mesmo erro que lhes custa metade da colheita na temporada seguinte. Hoje, vamos desvendar de uma vez por todas a eterna questão: o que fazer com os resíduos vegetais depois da colheita? Compostar, queimar ou descartar? Eu prometo, ao final deste vídeo, você vai olhar com outros olhos para essas pilhas de matéria verde que parecem inúteis. E talvez perceberá o erro fatal que cometeu por anos. Antigamente, nos tempos das nossas avós, tudo era simples. Colhia-se a horta e queimava-se a rama num tambor. As cinzas viravam adubo e todas as doenças e pragas eram eliminadas pelo fogo. Simples e eficaz. Mas hoje, queimar resíduos nos terrenos é proibido ou estritamente regulamentado em muitas regiões. Além disso, os ambientalistas alertam cada vez mais sobre os malefícios da fumaça. Foi assim que nasceu o principal dilema de outono para o jardineiro: como descartar os restos vegetais de forma segura, legal e proveitosa para a horta. Vamos entender, passo a passo. Então, vamos começar pela opção mais popular e, aparentemente, a mais acertada: a compostagem. E por que não? A ideia é genial. Pegamos os resíduos vegetais que, de qualquer forma, precisamos descartar, os amontoamos e, depois de 1 ou 2 anos, obtemos um ouro negro, gratuito e natural para as nossas hortas. É ecológico, econômico e a terra nos agradece. Parece um plano perfeito, não é mesmo? Mas é exatamente aqui, nesta pilha quente e acolhedora de matéria orgânica, que reside o verdadeiro perigo. Junto com caules e folhas, enviamos para o composto um inimigo invisível: os esporos de doenças fúngicas. E o principal deles, o verdadeiro flagelo de todos os horticultores: a requeima. Você pensa que tudo isso vai se decompor e ser inativado durante o inverno? Que nada. Uma pilha de compostagem comum no jardim raramente atinge temperaturas capazes de destruir esses esporos resistentes. Na verdade, estamos criando um incubador ideal para eles. Eles hibernam confortavelmente, se multiplicam, e na primavera, junto com o composto maravilhoso, você mesmo espalhará essa praga por toda a horta, direto para as plantas jovens e saudáveis. Guarde esta regra simples: a rama de batatas e tomates nunca deve ser adicionada à compostagem geral, a menos que tenha a certeza absoluta da sua saúde. E sejamos honestos, quem de nós pode ter a certeza absoluta? Mesmo que não haja manchas visíveis, a infecção já pode estar instalada por dentro. Agora, vamos desmistificar um mito popular que ouço todos os anos: no inverno, o frio mata tudo. Infelizmente, meus caros amigos, isso é um equívoco perigoso. Os esporos de Phytophthora e de muitos outros fungos são verdadeiros mestres da sobrevivência. Eles hibernam perfeitamente na pilha de compostagem e esperam pacientemente pela sua hora para, com o primeiro calor, iniciar um novo ataque. E tem mais. Além das doenças, pragas também hibernam na rama. Por exemplo, larvas do escaravelho da batata, ovos de afídeos, ou pulgões, ou pupas de traça das hortas. Na primavera, juntamente com o composto nutritivo, você, sem saber, estará a devolver às suas hortas estes parasitas vorazes. Portanto, o composto feito de rama doente não é um fertilizante, mas sim uma verdadeira bomba biológica para a sua futura colheita. Mas será que toda e qualquer folhagem é agora o inimigo número 1? Claro que não. Há também boas notícias. Existe uma série de restos vegetais que não só podem, como devem ir para a compostagem, para criar um adubo nutritivo. Em primeiro lugar, temos as ramagens saudáveis de vegetais de raiz: cenouras, beterrabas, rabanetes e daikons. Estas plantas são muito menos suscetíveis às doenças persistentes que afetam as solanáceas.
Pode também adicionar sem hesitar à sua pilha de compostagem os restos de leguminosas, como ervilha e feijão. Estes não só fornecerão matéria orgânica, como também enriquecerão o futuro composto com nitrogênio. As folhas de courgettes, abóboras e patissons também são perfeitamente adequadas, mas com uma condição muito importante: não podem ter o menor sinal de oídio. Se notar aquela camada branca característica, essas folhas não devem ir para a compostagem. Por isso, a regra principal permanece a mesma: uma inspeção atenta antes de destinar as folhas à compostagem. Folhagem saudável é nossa amiga. A doente é um inimigo perigoso. Agora, vamos falar sobre a queima. Se a compostagem é um jogo biológico complexo, a queima é uma solução radical, um método antigo e comprovado dos nossos avós. Sua principal e inegável vantagem é a eficácia de 100% no combate a pragas e doenças. O fogo é implacável. Esporos de fungos, bactérias, ovos e larvas de pragas. Absolutamente tudo se transforma em cinzas inofensivas e estéreis. Se você estiver enfrentando uma infestação severa de requeima ou oídio, a queima é praticamente a única forma garantida de não levar esse problema para a próxima estação. Além disso, a cinza que sobra após a queima da rama não é apenas lixo. É um fertilizante potássico fosfatado valiosíssimo e concentrado, que não contém cloro e desacidifica perfeitamente o solo. Portanto, à primeira vista, a queima parece uma opção ideal. Rápida, confiável e até mesmo benéfica. Mas não se apresse em riscar um fósforo, porque este método tem desvantagens consideráveis. No entanto, este método de queima, apesar de suas aparentes vantagens, apresenta dois grandes inconvenientes que podem facilmente sobrepor-se a todos os seus benefícios. O primeiro e mais crucial deles é a questão legal e de segurança. Atualmente, na maioria das regiões, a prática de queimar resíduos orgânicos ao ar livre em propriedades rurais ou suburbanas é ou totalmente proibida, ou rigorosamente regulamentada. É imperativo manter uma distância segura de qualquer edificação, ter sempre à mão meios de combate a incêndios e realizar a queima apenas em dias sem vento. As multas por desrespeitar essas normas podem ser extremamente pesadas. O segundo grande problema envolve a vizinhança e o impacto ambiental. A fumaça acre e densa, gerada pela queima de restos vegetais úmidos, dificilmente será bem-vinda por qualquer um. Isso pode facilmente gerar sérios conflitos com a vizinhança. Além disso, ecologicamente falando, não é a melhor opção. No entanto, existe uma perda ainda menos óbvia, mas igualmente importante. Ao incinerar esses restos vegetais, estamos perdendo o que há de mais valioso: a matéria orgânica. Convertemos o humus em potencial, um material que poderia melhorar significativamente a estrutura do solo, tornando-o mais arejado, fértil e com maior capacidade de retenção de água, numa mera pilha de cinzas e minerais inertes. Em outras palavras, estamos literalmente deitando fora o material de construção essencial para a fertilidade e saúde da nossa terra. Ok, compostar é arriscado, queimar é complicado. O que nos resta então? A terceira via, a mais simples e óbvia, o descarte. Basta juntar todos os restos vegetais em sacos resistentes, carregar num veículo e levar para o aterro mais próximo ou para um contentor específico para resíduos vegetais. Problema resolvido rapidamente e sem dores de cabeça. Não é preciso preocupar-se com doenças, nem temer multas por queimas, nem esperar um ano para o composto amadurecer. Mas sejamos honestos. Esta solução só parece simples à primeira vista. Em primeiro lugar, está a gastar os seus próprios recursos, energia na recolha e embalagem, tempo que poderia passar com a família e dinheiro em combustível, ou no pagamento de serviços de recolha. Em segundo lugar, esta não é a abordagem mais ecológica. Estamos apenas a mover a matéria orgânica de um lugar para outro, onde irá apodrecer inutilmente no aterro, libertando metano. E, em terceiro lugar, e o mais lamentável, estamos a privar o nosso terreno de um recurso valiosíssimo,
Cada saco de restos vegetais descartados é um saco de fertilidade potencial que estamos a ceder voluntariamente. Portanto, o descarte não é tanto uma solução para o problema, mas sim uma forma de se livrar dele, perdendo um benefício potencial. Mas e se eu lhes dissesse que existe uma quarta via, quase secreta? Um método que combina os benefícios da compostagem com a segurança da queima. É perfeito para descartar a folhagem potencialmente perigosa de tomates e batatas. Estamos falando da compostagem em trincheira, ou como também é conhecida, da criação de canteiros aquecidos. A genialidade está na simplicidade. Você cava uma trincheira no local dos futuros canteiros, por exemplo, para pepinos ou abobrinhas, com uma profundidade de aproximadamente 2 pás. No fundo dessa trincheira, você acomoda firmemente toda a folhagem coletada, podendo até mesmo compactá-la um pouco. Em seguida, cobre tudo com a terra escavada. E o que acontece depois? Em profundidade, sem acesso a oxigênio, começam processos de decomposição completamente diferentes, os anaeróbicos. A maioria dos patógenos, incluindo os esporos da requeima, simplesmente não sobrevive nessas condições. Eles não são adaptados para viver sem ar. Enquanto isso, a matéria orgânica se decompõe lentamente, liberando calor e nutrientes diretamente para as raízes das plantas que você irá plantar aqui na próxima primavera. Assim, você não só elimina a folhagem e se livra de doenças, como também cria um canteiro supernutritivo e aquecido para a próxima temporada. Existe outro truque para aproveitar ao máximo e rapidamente a rama saudável: a trituração. Se tiver um triturador de jardim, ótimo. Caso contrário, pode simplesmente espalhar a rama no relvado e passar o cortador de relva várias vezes por cima. A massa verde resultante, que podemos chamar de picado, pode ser utilizada de diversas formas. Primeiro, é um mulch ideal para plantações de outono, inverno, como o alho, ou para os canteiros ao redor de árvores e arbustos. A fração fina decompõe-se rapidamente durante o inverno, protegendo o solo do congelamento e enriquecendo-o com matéria orgânica. Em segundo lugar, a massa triturada pode ser incorporada ao solo durante o revolvimento de outono. Ela se decompõe muito mais rapidamente do que os caules inteiros e melhora significativamente a estrutura da terra. Contudo, há um detalhe essencial que faz com que este método seja realmente seguro: o tratamento. Antes de usar a rama triturada, é altamente recomendável regá-la com uma solução de micro-organismos eficazes. Por exemplo, com produtos à base de trichoderma ou Bacillus subtilis. Estes fungos e bactérias benéficos são verdadeiros agentes de limpeza do solo. Eles suprimem ativamente o desenvolvimento de microflora patogênica e aceleram o processo de decomposição orgânica. Assim, você obtém um benefício duplo: fertilização e proteção biológica para o seu solo. O mais importante em tudo isto é aprender a identificar o inimigo. Antes de decidir o que fazer com os restos vegetais, faça-lhes uma pequena inspeção visual. Examine cuidadosamente os caules e as folhas. O que procuramos? Quaisquer manchas escuras ou acastanhadas nas folhas e caules de tomateiros e batateiras são um sinal quase certo de míldio tardio, Phytophthora. Uma camada branca e pulverulenta nas folhas de pepinos, abobrinhas ou groselhas é, respectivamente, oídio. Manchas diversas, ferrugem ou brotos que murcham sem razão aparente. Tudo isso são sinais de perigo. Esses restos vegetais não devem ser colocados na pilha de compostagem comum. O destino deles é o fogo ou uma vala funda. Se, por outro lado, os restos vegetais parecerem limpos, verdes, sem quaisquer manchas suspeitas ou sinais de doença, parabéns! Você tem em mãos um material orgânico valioso. Pode ser tranquilamente enviado para o composto, triturado para cobertura morta, mulch, ou incorporado ao solo. Esta simples habilidade de diagnóstico visual é a chave para o descarte correto e seguro dos resíduos vegetais.
De tudo o que foi dito, emerge uma regra de ouro para o manejo de restos vegetais, que aconselho a memorizar. Ela diz o seguinte: folhagem saudável. Aproveite-a. A doente, isole e elimine sem piedade. Vamos detalhar isso. Aproveitar significa compostagem, mulching, incorporação em canteiros aquecidos, trituração e adição ao solo. Tudo o que enriquece nossa terra e contribui para a próxima colheita. Isolar e eliminar significa não dar à contaminação nenhuma chance de sobreviver. Isso pode ser a queima segura, caso você tenha essa possibilidade e todas as regras sejam seguidas. Ou o enterro profundo em uma vala, onde os patógenos morrerão sem acesso a oxigênio. Ou, em último caso, a remoção para um aterro sanitário. Não se pode tratar todos os restos vegetais da mesma forma. Não se deve descartar tudo indiscriminadamente em um único monte. A abordagem dividir para conquistar funciona aqui na perfeição. Separe a matéria orgânica saudável da doente, e você terá total controle sobre a saúde da sua horta. E aqui está a grande revelação. A rama das suas plantas não é simplesmente lixo. É um indicador da saúde da sua horta para o próximo ano. Ao descartá-la sem pensar na compostagem, você pode estar plantando uma bomba relógio para a colheita futura, que explodirá no auge do próximo verão. E você vai continuar a lutar contra a requeima repetidamente, sem sequer desconfiar que criou as condições perfeitas para ela hibernar. Por outro lado, o tratamento correto dos restos vegetais não é uma tarefa chata de limpeza de outono, mas sim a primeira e mais crucial operação agronômica da nova estação. Você não está se desfazendo do velho, mas sim lançando as bases para uma nova e saudável colheita. Isso muda tudo, não é mesmo? Você deixa de ser apenas um limpador e se torna um estrategista da sua horta. Vamos resumir. Não há uma resposta universal para todos. Se a rama estiver saudável, compostagem, cobertura morta e canteiros quentes são seus melhores amigos. Se houver o menor sinal de doença, a queima segura, se permitido, ou o enterro profundo em valas, se tornarão sua salvação. E a remoção é uma medida extrema para os restos mais infectados e perigosos. Obrigado por assistir a este vídeo importante até o fim. Espero que agora você tenha um plano de ação claro. Se esta informação foi útil para você, deixe um like e inscreva-se no canal para não perder novos segredos de uma colheita abundante. E agora, a pergunta principal para você: qual método de descarte da rama você considera o mais eficaz para você e por quê? Compartilhe sua experiência, debata e dê dicas nos comentários. Vamos encontrar a solução ideal juntos.